Boa noite a todos. Nós estamos estudando então, como o Ed falou, a segunda parte do livro dos Médiuns, capítulo 1, das manifestações espíritas, ação dos espíritos sobre a matéria. Nos itens iniciais desse capítulo, que nós vimos aqui a semana passada, Kardec nos mostra que o espírito precisa de matéria para poder atuar sobre a matéria. E analisando o indivíduo depois da desencarnação, Kardec nos disse que o espírito está sempre revestido de matéria. Essa matéria é o perispírito. E ele também disse que durante a reencarnação, o perispírito ele fica servindo de intermediário entre o espírito e o corpo físico. E que com a morte o corpo físico se desintegra, mas o perispírito, que é formado de uma matéria mais sutil, ele segue com o espírito para o mundo espiritual e lhe serve de envoltório. E aí nessa figura nós temos aí todos os corpos que compõem o indivíduo. São corpos mais ou menos sutis que o perispírito. Então aí a gente tem o espírito, o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Então o comando sai lá do espírito, atravessa esses corpos até chegar no corpo físico. Mas o perispírito aí, a gente pode dizer que é o elemento material que mais tem contato com o espírito, para que o espírito possa atuar. E o espírito atua sobre o perispírito pelo pensamento. E aí Kardec continua as suas observações falando sobre a forma dos espíritos e explicando como o espírito age para que o perispírito assuma uma forma. É isso que nós vamos ver hoje. A forma do perispírito é a forma humana, e quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sob a qual conhecemos o espírito na vida física. A matéria sutil do perispírito é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Ele se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser. Quando necessário, adota exatamente a aparência que tinha na vida física e até com os defeitos que possam servir de sinais para o seu reconhecimento. Por que isso acontece? Por que o espírito assume a forma da última encarnação? Muitas vezes ele apresenta alguns objetos que ele gostava para poder ser reconhecido, às vezes até algum defeito físico para que a gente possa reconhecê-lo. Porque exatamente o perispírito ele é formado por essa matéria sutil. A matéria que compõe o perispírito não tem aquela rigidez que nós encontramos no corpo físico. O perispírito, nas palavras de Kardec, aí é expansível, flexível, ele se dilata, se contrai, se transforma de acordo com a vontade do espírito. Então ele pode tomar diversas formas. Só que o que acontece é que nem todo espírito sabe que pode alterar o próprio perispírito. Então, tem aqueles com maior evolução espiritual, então tem um maior domínio sobre a forma do perispírito, e tem outros espíritos mais inferiores que ainda não conhecem essa realidade, e eles podem ficar aí sujeitos após a desencarnação a alguma forma que os impressionou, a algum momento da sua existência, pode ficar aí refém de alguma criação mental, porque eles desconhecem essa realidade. Então, depende muito da condição psíquica, moral e intelectual do espírito para saber qual forma, para ele conseguir adotar uma forma perispiritual que seja mais favorável. Então, nem todos vão ter a forma da última encarnação. Isso ocorre em geral, mas também ocorre essas variações. Existem também aqueles muito vinculados ao mal e que eles sabem que podem alterar o perispírito pelo pensamento, se aproveitam disso para assustar, para causar medo, às vezes para dominar outros espíritos pela hipnose.
eles provocam deformidades no perispírito de outros que eles dominam pela hipnose. Tudo isso para a gente entender que nós temos uma atuação sobre a matéria e que o perispírito ele tem algumas propriedades que permitem sofrer as consequências do nosso pensamento. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento dessa realidade, dessa plasticidade do perispírito, para que a gente não se perturbe quando chegar no mundo espiritual e para que a gente também tenha controle sobre as realidades ali, sobre a nossa forma, a forma do nosso corpo espiritual. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos, com todas as propriedades das mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpadas, oferecendo a resistência dos corpos sólidos, e que de repente se esvaneciam como sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade ao executar certos movimentos, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Sua desaparição instantânea prova, entretanto, que essa matéria é extremamente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao fluídico e vice-versa. Então, aqui, continuando a explicação que a gente vinha dando, o nosso corpo perispiritual, que é uma variação do fluido cósmico universal, ele sofre com as consequências do nosso pensamento. Mas as formas que o espírito tem de agir sobre a matéria não é só alterando a forma do perispírito. Essa é uma das formas que o espírito tem de agir sobre a matéria. Existem outras, porque a irradiação do meu perispírito, que é provocado também pelo meu pensamento, muda também os fluidos do ambiente. Então, além de mudar da mudança perispiritual, o espírito ele também pode criar objetos, pode criar casas, criar alimentos. E aí Kardec dá para nós exemplos de mãos materializadas. Logicamente, essas mãos, ele descreve aqui, né? Parecem vivas, tocam melodias. Obviamente, elas obedecem, prova que elas estão obedecendo à vontade do espírito. Existe uma ação inteligente por trás dessas mãos materializadas. Elas estão comandadas por uma inteligência exterior que vem de fora. Elas são materializadas só as mãos, porque nesse caso a intenção do espírito foi materializar só as mãos, mas é óbvio que elas estão sendo comandadas pela inteligência do espírito, pela vontade do espírito. Nós já vimos aqui que o perispírito tem essa possibilidade de se tornar palpável, de se expandir, de se modificar, de se moldar. No caso da materialização, tem também a influência dos médiuns, que são doadores de fluidos ectoplasmáticos, de ectoplasma. Nós vamos ter no livro dos médiuns, um pouco mais para frente, um capítulo específico para tratar de materializações. Aqui, Kardec está trazendo esse argumento para mostrar para nós como os espíritos podem agir sobre a matéria de uma forma geral. Então, aqui a gente pode tirar daí que o nosso pensamento, ele produz pontos fluidos se nós pensarmos no bem, e produz maus fluidos se nós tivermos maus pensamentos. Então, já aqui nós podemos começar a nossa experiência para quando a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente não ficar tão refém de uma realidade que possa ser negativa para nós, porque aqui já nós, pelo estudo, pelo desdobramento durante o sono, pelos nossos pensamentos, pelo controle dos nossos pensamentos, nós já estamos agindo também sobre a matéria, sobre os fluidos, sobre o ambiente. Nós já estamos selecionando assuntos de nosso interesse que são favoráveis para nós
evitando assuntos, imagens que não são bons para nós. Então, são passos que a gente pode dar para conseguir uma maior segurança quando a gente estiver em contato com essa realidade do mundo espiritual. Kardec prossegue, já concluindo esse capítulo, dizendo assim: a natureza íntima do espírito, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar para obter certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Compreende-se, então, que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Então, assim, nós já falamos aqui, nós não conhecemos a essência do espírito, né? Mas nós conhecemos a ação dos espíritos sobre a matéria. Nós não conhecemos o estado da matéria que compõe as construções do mundo espiritual, mas nós sabemos que é uma matéria mais sutil do que essa matéria que nós conhecemos aqui. Ela não está classificada na nossa tabela de elementos químicos, mas nós sabemos que ela é uma matéria diferenciada. Kardec usa a expressão matéria quintessenciada. E nós sabemos também que essa matéria é uma variação do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, ele é manipulável pelos nossos pensamentos. Nós fazemos isso de forma consciente ou inconsciente. Então, na época de Kardec, os cientistas não tinham informações suficientes para compreender todas essas revelações que os fenômenos mediúnicos estavam mostrando. Agora, hoje, com tudo que a gente já conhece, com tudo que a ciência já avançou, com os processos industriais, com o avanço tecnológico, nós temos muito mais facilidade para aceitar esse tipo de coisa. E quanto mais a ciência avançar, mais nós vamos ter facilidade para entender, porque são leis naturais. Na verdade, tudo isso que foi falado não tem nada de mágico, né, de sobrenatural. Tudo são leis naturais. E aí ele conclui: talvez se pergunte como o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas. Que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Nós vamos ver no próximo capítulo, a gente não vai se adiantar muito hoje, Kardec vai tratar especificamente das mesas girantes, que foi um fenômeno que marcou o início do espiritismo, que levou Kardec a se interessar, de investigar, de estudar os fenômenos mediúnicos, que até então ele considerava que era puro magnetismo, mas quando ele começou a entender que por trás daquela movimentação das mesas não era só uma movimentação espontânea, havia uma ação inteligente, ele passou a investigar e a partir daí que ele começou a codificar, organizar a doutrina espírita. E o capítulo que vem vai explicar exatamente sobre isso, mas com o que nós vimos até agora, que são essas propriedades do perispírito e como que o perispírito, como que o espírito consegue agir sobre a matéria, não há dúvidas de que sim, o espírito pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, movimentar mãos, né? O espírito pode sim fazer tudo isso, porque se tratam, então, como a gente viu aqui, de leis naturais, de propriedades da matéria, de uma matéria que nós não conhecemos aqui ainda, mas que ela existe.
Então nós vamos passar para a segunda parte, vamos mentalizar Jesus agora, vamos pedir que nos envolva, que nós possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar na noite de hoje. Acho que ficou bem entendido tudo que foi falado aqui, deu para a gente entender direitinho. E o importante é que nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e que nós possamos também usar as nossas energias para auxiliar, porque todos nós somos trabalhadores, todos nós temos condições de ajudar. Sempre tem alguém precisando mais que nós. Então vamos unir o nosso pensamento e vamos nos envolver agora nessa segunda parte. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença. Nós vamos falar muito sobre médium ainda, contar muitas histórias. Estava aqui lembrando o Geraldo, o Roberto, aqui que nós conversamos. Tem um amigo nosso, o Valdir, que morava no Jardim Alvorada. E lá tinha um amigo nosso que ele era muito fanático. Nós vamos falar muito sobre uma série de acontecimentos, até hilários, que acontecia no centro espírita. E aí nós fomos fazer uma visita na casa do Valdir. Chegou lá, esse amigo nosso, ele era muito fanático demais. Tudo para ele era espírito. Cuidado, tem um espírito atrás de você, tem um espírito subindo na árvore. Aí ele chegou lá, ele pegou na mão da Elaine, filha do Valdir, e falou: nossa, que mãozinha quente, você precisa dar passe. Aí pegou na mão da Tânia, falou: Tânia, você deve receber espírito, hein? Aí ele pegou na mão da Jandira. Jandira era a esposa do Valdir, e não era espírita e não gostava muito de espiritismo, não. Aí ele pegou na mão da Jandira e falou: Jandira, pelo amor de Deus, tem uma entidade te influenciando, você está com a mão gelada. Ela falou: vai lavar a roupa no tanque com a água fria para você ver se você não fica a mão gelada também. Então, esse livro dos médiuns, ele é fantástico para nós, porque nós vimos aqui que o espírito precisa usar a matéria para agir na matéria. E eu assisti uma sessão de materialização e normalmente o espírito só consegue se materializar por completo quando tem ectoplasma, que foi o que a Néia falou aqui. Se não tem material ectoplasmático suficiente, às vezes materializa só uma mão, um dedo, às vezes uma coisa pequena. Mas quando tem energia suficiente de ectoplasmia, que não é energia, é uma matéria, o espírito se materializa inteiro. E eu vi materialização de espírito. O espírito inteiro, médico, e materializava instrumentista. Não vamos entrar nesse detalhe hoje, nós vamos ter muito tempo para contar uma porção de coisa para vocês que só vendo para crer. Mas tem um livro interessante, Materializações Luminosas, Ranieri. Esse livro deve ter na internet, esse livro é muito interessante, ele explica uma série de coisas. Boa noite para nós, que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião, muito obrigado.